Olá a todos, vamos continuar a ler o nosso livro Além da Democracia. O tema de hoje será Mito 5. A democracia leva à prosperidade. Muitos países democráticos são ricos e, portanto, as pessoas muitas vezes pensam que a democracia é necessária para alcançar a prosperidade. Na verdade, o inverso é verdadeiro. A democracia não leva à prosperidade. Ela destrói riquezas. É verdade que muitas democracias ocidentais são prósperas. Em outros lugares do mundo, você não vê essa correlação. Singapura, Hong Kong e um número de países do Golfo Pérsico não são democráticos, mas são prósperos. Muitos países, na África e na América Latina, são democráticos, mas não são ricos, com exceção de uma pequena elite. Os países ocidentais não são prósperos por causa da democracia, mas apesar dela. A sua prosperidade é devida à tradição de liberdade que caracteriza esses países e, consequentemente, o Estado ainda não está no controle completo sobre suas economias. Mas esta tradição é constantemente enfraquecida pela democracia. O setor privado está sendo continuamente desgastado, um processo que ameaça destruir a riqueza fabulosa que foi construída no Ocidente ao longo dos séculos. A prosperidade é criada sempre que os direitos dos indivíduos estão adequadamente protegidos, em particular os direitos de propriedade. Em outras palavras, riqueza é criada sempre que se permite que as pessoas possuam os frutos do seu trabalho. Nessa situação, as pessoas são motivadas a trabalhar arduamente e a assumir riscos e a utilizar os recursos disponíveis de forma eficiente. Por outro lado, se as pessoas são forçadas a ceder os frutos do seu trabalho para o Estado, que é, em parte, o caso em uma democracia, elas estão menos motivadas para fazer o seu melhor. Além disto, o Estado irá inevitavelmente utilizar estes recursos de forma ineficiente. Afinal, os governantes, abre aspas, democráticos, fecha aspas, não têm de trabalhar para obter os recursos e têm objetivos muito diferentes das pessoas que os produziram. Como funciona este processo em uma democracia? Você pode comparar com um grupo de 10 pessoas que jantam em um restaurante e decidem antecipadamente dividir a conta por igual. Uma vez que 90% da fatura será paga pelos outros, todos estão motivados a pedir pratos caros, que não teriam pedido se eles próprios tivessem de pagar a conta. Por outro lado, uma vez que cada poupança individual beneficia qualquer pessoa em apenas 10%, ninguém tem incentivo para ser frugal. O resultado é que o custo total acaba sendo muito maior do que se todos tivessem pago por si. Em economia, esse fenômeno é conhecido como a tragédia dos comuns. Um comum é um pedaço de terra, de propriedade coletiva, utilizada por vários agricultores. Uma área pública. Os agricultores que compartilham um comum têm um incentivo natural de deixar suas vacas pastarem dentro tanto quanto possível, à custa dos outros. E nenhum
incentivo para retirar suas vacas depois de um certo tempo, abre aspas, porque então a pastagem seria estéril, resultado do pastoreio do gado dos outros agricultores, fecha aspas. Assim, já que o prado é propriedade de todos e, portanto, de ninguém, o resultado é o sobrepastoreio. A democracia funciona da mesma maneira. Os cidadãos são encorajados a obter vantagens à custa dos outros, ou a passar seus fardos para outros. As pessoas votam em partidos políticos para que estes permitam que outros paguem por seus desejos pessoais. Abre aspas, educação gratuita, maiores benefícios sociais, subsídios de assistência à criança, mais autoestradas e assim por diante, fecha aspas. No entanto, no exemplo do jantar, as coisas podem não sair muito fora de controle porque, em um pequeno grupo, as pessoas são impedidas pelo controle social. Mas em uma democracia com milhões de eleitores, isto não funciona. Os políticos são eleitos para manipular este sistema. Eles gerem os bens públicos, eles não os possuem, por isso eles não têm de ser econômicos. Pelo contrário, eles têm um incentivo de interesse. Em longo prazo do país, o resultado é a ineficiência e o desperdício. Não somente são os políticos fortemente tentados a gastar mais, como também têm o incentivo de tomar para si tanto quanto puderem. Enquanto eles estão no comando dos fundos públicos, afinal de contas, uma vez que estejam fora do cargo, eles não poderão tão facilmente enriquecer mais. Este sistema é desastroso para a economia, exatamente o quanto desastroso as pessoas ainda têm de perceber na totalidade. A conta dos gastos que nossos governantes democráticos têm feito ainda tem de ser paga, na sua maior parte. As enormes dívidas do governo são resultado de enormes déficits orçamentários, dos quais não coincidentemente, praticamente todos os países democráticos sofrem. Nos Estados Unidos, o jantar democrático ficou tão fora de controle que a dívida nacional está agora a mais de 14 bilhões, cerca de 50. Na maioria desta subiu para 380 bilhões de euros no final de 2010, ou quase 25 mil per capita. Esta dívida terá de ser paga a qualquer momento pelo contribuinte. Um monte de dinheiro já é sugado do contribuinte apenas para pagar os juros sobre a dívida. Na Holanda, os juros da dívida nacional somaram cerca de 22 bilhões de euros em 2009, mais do que foi gasto em defesa e infraestrutura. Isto tudo é um puro desperdício de dinheiro. O resultado do esbanjamento do dinheiro dos contribuintes no passado. Mas a podridão é ainda mais profunda. Nossos políticos democráticos não só cobram impostos que posteriormente desperdiçam, como também conseguiram assegurar o controle sobre nosso sistema financeiro. O nosso dinheiro, através de bancos centrais, como o Federal Reserve e o Banco Central Europeu, nosso governo democráticos determinam o que constitui dinheiro,
abre aspas, dinheiro legal, fecha aspas. Quanto dinheiro é criado e é injetado na economia e o quão altas as taxas de juros são. Ao mesmo tempo, eles cortaram a ligação que costumava existir entre papel moeda e valores subjacentes, como o ouro. Todo o nosso sistema financeiro, incluindo todas as nossas poupanças e fundos de aposentadoria, todo o dinheiro que nós pensamos que possuímos, é baseado em papel moeda emitido pelo Estado. A vantagem deste sistema para os nossos governos é evidente. Eles têm uma torneira de dinheiro que eles podem abrir sempre que desejarem. No passado, nenhum monarca absoluto teve algo semelhante. Ou seja, nem na época da monarquia, né? Teve tanta corrupção, tanto esbanjamento de dinheiro público e tanta cobrança de impostos, igual temos hoje na dita democracia, na linda democracia. Nem na época dos reis, monarcas. Os líderes democratas podem apenas estimular a economia, abre aspas, e encher os seus cofres próprios, fecha aspas. Se eles querem aumentar a sua popularidade, eles fazem isso através do Banco Central, que, por sua vez, usa os bancos privados para realizar o processo de emissão de dinheiro. O sistema é projetado de tal forma que os bancos privados têm permissão especial para emprestar um múltiplo do dinheiro que seus clientes depositam, abre aspas, sistema bancário de reservas fracionárias, fecha aspas. Assim, através de vários truques, cada vez mais dinheiro de papel ou eletrônico, ele é injetado na economia. Isto tem várias consequências negativas. Para começar, o valor do dinheiro diminui. Esse processo já vem acontecendo há um século. O dólar perdeu 95% do seu valor, desde que o Federal Reserve System foi criado em 1913. É por isso que nós, como cidadãos, vemos produtos e serviços ficando cada vez mais caros. Em mercados verdadeiramente livres, os preços têm uma tendência para cair, como resultado de melhorias da produtividade e da economia. Mas, em nosso sistema manipulado pelo governo, em que a oferta de moeda é constantemente aumentada, as pessoas se beneficiam disto. Abre aspas, por exemplo, aqueles que têm dívidas grandes, como o próprio governo, fecha aspas. Outras saem prejudicadas, como as pessoas que vivem de uma pensão fixa ou têm poupança. A segunda consequência é que, com todo esse dinheiro, com todo o dinheiro novo estimulando a economia, um boom artificial após o outro é alimentado. Assim tivemos um boom imobiliário, um boom dos bens de consumo, um boom no mercado de ações. Mas todos esses milagres são baseados em nada. Todos os booms se transformam em bolhas que estouram mais cedo ou mais tarde. Eles só acontecem porque os mercados foram inundados por crédito fácil e todos os participantes puderam se sobrecarregar de dívidas. Mas essas festas não podem continuar para sempre, quando se torna claro que as dívidas não podem ser reembolsadas. As bolhas explodem.
É assim que as recessões são criadas. As autoridades costumam responder e se esperar de políticos democráticos através da criação de ainda mais dinheiro artificial e da injeção de quantidades cada vez maiores na economia. Abre aspas, enquanto, claro, culpando os mercados livres ou os especuladores pela crise. Fecha aspas. Eles fazem isso porque os eleitores esperam isso deles. Os eleitores querem que a festa continue o maior tempo possível. E os políticos geralmente satisfazem seus desejos porque eles querem ser reeleitos. O escritor norte-americano e político Benjamin Franklin viu este problema. E usar a impressora oferece normalmente algum consolo, mas é sempre temporário. Parece agora que chegamos ao ponto onde novas bolhas não podem ser criadas sem destruir o sistema por completo. As autoridades não sabem mais o que fazer. Se continuarem a criar dinheiro, correm o risco de hiperinflação, como na década de 1920, na Alemanha ou, mais recente, no Zimbábue. Ao mesmo tempo, eles não ousam parar de estimular a economia, porque isto iria fazer a economia mergulhar numa recessão e os eleitores não gostam disso. Em suma, o sistema parece bloqueado. Os governos não podem mais sustentar a ilusão que eles criam, mas também não podem deixar cair. Assim vemos que a democracia não conduz à prosperidade, mas a inflação contínua e recessões, com toda incerteza e instabilidade que vem com elas. Qual é a alternativa? A solução para a farra dos gastos democráticos é restabelecer o respeito pela propriedade privada. Se todos os agricultores tiverem o seu próprio pedaço de terra, eles vão se assegurar que o sobrepasteio não ocorra. Se todos os cidadãos pudessem manter os frutos do seu próprio trabalho, eles vão se assegurar de que os seus recursos não sejam desperdiçados. Isto também significa que o sistema financeiro deve ser retirado das mãos dos políticos. O sistema monetário, assim como qualquer outra atividade econômica, deve se tornar novamente parte do mercado livre. Todo mundo deve poder emitir seu próprio dinheiro ou aceitá-lo de qualquer forma que eles quiserem. Os mecanismos do mercado livre irão garantir que as bolhas não mais sejam criadas. Pelo menos não do tamanho das que temos vivido. Como consequência da manipulação do nosso sistema financeiro por parte do governo. Para muitas pessoas, um sistema de livre mercado monetário pode parecer assustador, mas, historicamente, esta era a regra, e não a exceção. Isso pode ajudar a perceber que a nossa prosperidade, a riqueza fantástica que usamos atualmente, em última análise, consiste em nada mais do que o que nós juntos, como cidadãos produtivos, produzimos sob a forma de bens e serviços reais, nem mais nem menos. Todos os truques que as miragens que nossos governos democráticos se envolvem com seu dinheiro papel não podem mudar este fato.
Por hoje é só. Vamos continuar na próxima, com o mito 6. Deus abençoe a todos.